bem-vindos a mais um episódio do Plástica Sem Medo. E hoje nós temos um convidado especial, especialista em cirurgia bariátrica, o Dr. Fernando Peck, que hoje vai nos acompanhar nesse bate-papo aí sobre obesidade, sobre as cirurgias bariátricas. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Seja bem-vindo, Fernando. Prazer em estar aqui, em poder contribuir com mais um episódio do seu podcast. Que legal, obrigada por estar aqui. A gente vai começar com um tema que é muito falado na cirurgia plástica também, né? O que é a obesidade? Assim, faz um resumo dessa doença pra gente. Como você bem disse, é uma doença. Então a gente classifica como obesidade como uma doença crônica e progressiva e que é de caráter incurável. Então o tratamento, seja clínico ou cirúrgico, ele é a vida toda. E não só um momento cirúrgico ou só um momento de tomar uma medicação só. Importante os pacientes muitas vezes têm dificuldade, né, de tratar essa doença e aproveitando, quais são os tratamentos hoje que existem para a obesidade? Então, assim, quando você entende, primeiro que assim, o paciente chega até você, você tem que explicar que a obesidade é uma doença. Se é doença, tem que ser tratada. Então, tem o tratamento que é clínico, que é com medicações, dietas e atividade física, porque tem que ser um tratamento multidisciplinar, então o paciente tem que ter acompanhamento com nutricionista, endócrino, preparador físico. Isso é de suma importância para o tratamento. E nos casos que são cirúrgicos, a cirurgia bariátrica com as técnicas existentes no momento. Que legal. E pensando assim nessas técnicas, nessa cirurgia bariátrica, quem que pode realizar a cirurgia bariátrica? A gente sabe que não é todo paciente, né? É uma Sim. dúvida importante aí. Quais são os critérios assim para um paciente poder realizar essa cirurgia? Bom, o paciente, para ter indicação de cirurgia, ele tem que ter o IMC acima de 35, com doenças associadas. Nós temos em torno de 21 doenças associadas. As mais comuns: diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é colesterol alto, gordura no fígado, doença do refluxo, doença hemorroidária, pacientes que já AVCesaram ou já tiveram infarto, ou tem doença arterial coronariana importante. Tá? Paciente que tem síndrome de pseudotumor, que é hipertensão intracraniana. Isso é uma coisa que é pouco falada, mas é importante também. Mulheres que têm infertilidade, homens com infertilidade, incontinência urinária de esforço na mulher, dentre outras doenças para a gente conseguir marcar direitinho a cirurgia. E os pacientes que têm IMC acima de 40, que é obesidade grau 3, têm indicação absoluta de cirurgia. Aproveitando esses graus aí que muita gente não sabe, explica pra gente sobre esses graus aí, grau 1, grau 2 e o grau Segundo a 3. OMS, assim, no Brasil a gente divide a obesidade em grau 1, 2 e 3. Grau 1 é o paciente que tem 30, começa com 30 de MC e vai até 34,9. Obesidade grau 2 de 35 até 39,9. E obesidade grau 3 acima de 40. Aí tem classificação americana da SMBS, que é a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, onde pacientes com IMC de 51 é super obeso e acima de 61 é super obeso. Falar, parece que é uma realidade que é distante aqui no Brasil. Já não é mais. Já tenho pacientes com 295 quilos, 300 quilos aqui, então já pacientes que são super obesos mesmo. São informações que muitas vezes a população não conhece, né? E hoje uma das doenças mais temidas para nós cirurgiões plásticos, eu acho que para vocês também, é a diabetes, né? Então, para realizar uma cirurgia plástica, a gente tem, né, um temor aí desses pacientes, porque é uma cicatrização mais difícil. E para a cirurgia bariátrica, como é que é o mecanismo que esse paciente diabético ele precisa seguir? Na verdade, assim, a obesidade é uma doença que ela se instala no indivíduo, tá? E vai progredindo com o tempo, e ela vai trazendo algumas doenças associadas. Às vezes o diabetes é um deles, né? Então, o paciente diabético é um paciente, sim, que tem uma indicação de cirurgia. Se ele tem 35 de MC, 40 de MC com diabetes tipo 2, descompensada, esse paciente ele é compensado pelo endócrino. O endócrino entra às vezes com insulina, medicações orais, ou até mesmo as medicações mais modernas, o Ozempic, agora que todo mundo fala, e controlou o diabetes, esse paciente vai para a cirurgia. Pós-cirurgia, esse paciente vai ter um benefício, vai ter melhora do diabetes ou da resistência insulínica. Então, esse paciente, depois de um longo tempo de tratamento da obesidade com a cirurgia, ele pode ser submetido à cirurgia plástica sem ter problema nenhum. Né? Que grande parte dos pacientes que são submetidos ao procedimento cirúrgico, eles regridem a doença. Tá? Então, a gente fala em remissão.
Quando você tem doenças crônicas e progressivas, a obesidade é doença crônica e progressiva, a hipertensão é crônica e progressiva, o diabetes é crônico e progressivo. Então, são doenças incuráveis. Então, antes da cirurgia, o paciente usa medicação. E às vezes vai acrescentando novas drogas. Pós-cirurgia, eu consigo ter remissão. Lógico que a remissão total ou parcial vai depender do tempo de doença que esse paciente tem. Por exemplo, eu pego um paciente que tem obesidade e tem diabetes há 5 anos. Esse paciente tem uma chance de ter uma remissão total da doença muito maior do que aquele paciente que tem 20 anos de doença. Porque 20 anos de doença, o paciente já tem lesão de órgão-alvo, então, e o pâncreas já não consegue ter uma resposta favorável à cirurgia. Então, quanto antes eu consigo realizar o procedimento, mais favorável ao desfecho. É interessante, por isso que falam que, né, a gente vê muito falar na mídia aí de alguns. Teve o caso do Faustão lá, aquela vez que ele Sim. realizou, né, a cirurgia bariátrica, e ele teve, né, a remissão da diabetes, né? Se falaram que ele foi curado da diabetes. Hoje a gente Você vendo nunca a usa a sua palavra cura. explicação. Doenças crônicas e progressivas, você nunca fala em cura. Porque são doenças crônicas e progressivas são incuráveis. O que a gente consegue com a cirurgia hoje é ter a remissão da doença, seja parcial ou completa. Interessante, é muito uma informação importante, que às vezes a paciente está ali sofrendo com a diabetes, tá, a obesidade Uhum. associada e não sabe que pode ter uma resolução aí numa cirurgia. E para a gente da cirurgia plástica, em quanto tempo, né, esse paciente foi lá, ele se submeteu a cirurgia bariátrica, quando que ele está liberado aí para realizar a sua cirurgia plástica? Em quanto Bom, tempo? assim, pós-operatório de cirurgia bariátrica, a gente tem que pensar o quê para poder liberar o paciente para plástica? É quando ele estabiliza o peso. Então, um paciente que às vezes pós 1 ano e meio, pós 2 anos de cirurgia bariátrica, onde ele tem estabilização do peso, aí 2, 3 a 4 meses com o mesmo peso, ou próximo, às vezes tem variação de 1 quilo ou 2 quilos para cima ou para baixo, esse paciente a gente classifica como peso estável. E, para indicar a plástica, também além do peso estável, os exames têm que estar em ordem. Porque a gente lembra que a cirurgia bariátrica é onde o paciente vai ter uma perda de peso importante e, consequência, ele tem algumas deficiências nutricionais, que são inerentes às técnicas operatórias. Então, esse paciente tem que ter todo um cuidado multidisciplinar, endócrino, nutricionista, porque ele tem que tomar as vitaminas, tem que ter uma boa alimentação. Para quê? Para ele ter uma hemoglobina legal para fazer uma cirurgia plástica, porque a lipoaspiração onera muito a parte de hemoglobina. Tem que estar com diabetes controlado, vitaminas. Senão esse paciente vai ter uma cicatrização deficiente e não vai ter o resultado estético que você deseja. É, isso é importante. A gente acaba operando muito paciente pós-bariátrico, né? Que às vezes chega pra gente no consultório e fala: Não, doutor, eu não tô tomando as vitaminas, eu já fiz bariátrica aí tem 2, 3 anos e as minhas vitaminas já estão estáveis. Isso existe? Estabilidade assim. Em teoria, em torno de 80% dos pacientes poderiam realmente parar de tomar vitamina, desde que tenham atividade física e uma boa alimentação. Só que não está escrito na testa de quem fala, você pode parar ou não. Então é preconizado o uso. Os 2 primeiros anos é muito importante o uso de vitamina. Se depois do terceiro, quarto, quinto ano o paciente está super estável, não está mais perdendo peso, boa alimentação, atividade física, provavelmente ele pode ter uma redução do uso de vitamina e, em alguns casos pequenos, esse paciente pode suspender, de fato, o polivitamínico. Mas, eu falo, eu prefiro que você troque todas essas medicações que você usa para as doenças e troque pelo polivitamínico. Por quê? Em teoria é mais saudável. Tá? Eu falo que é a troca mais sensata a se fazer. É melhor você usar um polivitamínico do que você usar um monte de remédio para pressão alta, para diabetes ou para colesterol. Muito legal isso. E tem alguma técnica, né, das cirurgias pós-bariátricas aí que você realiza que influencia ali na cirurgia plástica? Ah, você fez tal técnica e esse paciente ele vai ficar mais restrito ali para a gente realizar a cirurgia plástica? Essa pergunta é polêmica porque, assim, quem me conhece sabe que eu sou fã do bypass, porque já tem N trabalhos científicos controlados e randomizados mostrando que o bypass é a melhor técnica para a cirurgia bariátrica, tá? E, em contrapartida, no Brasil hoje a gente faz muito bypass ou sleeve, que é a gastrectomia vertical. O bypass é onde mexe no estômago e no intestino, e o sleeve é só no estômago.
Muito se vende por aí que o sleeve não precisa tomar vitamina. Então, às vezes, você pode pegar muito paciente pós-gastrectomia vertical sleeve que não usa vitamina. Isso é um erro de conceito, porque todo paciente que perde peso tem que usar vitamina, seja com tratamento clínico ou cirúrgico, tá? Mas o que influencia na cirurgia plástica? Imagine que o sleeve, ele só mexe no estômago. Quando eu mexo só no estômago, eu crio um tubo de alta pressão. E você vai fazer o quê? Uma plástica onde você vai aumentar muito a pressão intraabdominal. O sleeve de natureza, ele tem 46% de chance de refluxo em pacientes que não tinham refluxo antes da cirurgia. Então, a partir do momento que você aumenta a pressão intraabdominal, quando vai fazer uma abdominoplastia, o paciente vai ter um refluxo, às vezes, intratável. Aí eu vou ter que reoperar, transformar em bypass. Então, assim, é sempre importante olhar no paciente qual técnica ele fez. Ah, fez sleeve. Vai fazer endoscopia, às vezes tem que fazer pH-metria, ver se esse paciente já não tem refluxo. Senão você piora a qualidade de vida dele. O bypass, em contrapartida, ele trata 98% dos refluxos. Então você pode fazer a abdominoplastia nele sem problema nenhum. Bem tranquilo. É importante essa. É um assunto polêmico mesmo, mas foi um esclarecimento que você nos É deu polêmico, mas é aqui. embasado em ciência, tá? Com certeza. Não só em meta-análise, igual o pessoal que defende sleeve Eu gosta ia de te defender. perguntar aqui da contraindicação, né? Se tem alguma contraindicação. Assim, não chega a ser uma contraindicação o paciente ter o sleeve para fazer a plástica, né? Porque a plástica também consiste em braço, perna, mama, glúteo e tudo mais. Mas a abdominoplastia em si, onde você vai aumentar a pressão intraabdominal, é super importante investigar se esse paciente não tem nenhum grau de refluxo. Porque existe alguns pacientes que têm sleeve e não têm refluxo. Mas eu tenho quase 50% dos casos que terão refluxo. Aí se induzir o paciente a ter um refluxo intratável, ele vai perder. Ele pode estar com a barriga chapada, mas zero qualidade de vida. Não consegue dormir deitado, tem que dormir sentado. É, por isso que eu sempre falo que a qualidade de vida ela tem que ser, no geral, tem que ser estética, tem que ser funcional. Sim. Por isso que é importante o paciente, né, que realizou uma cirurgia bariátrica, ele ter sempre, né, o retorno com vocês, aquele acompanhamento, que às vezes o paciente ele desaparece, né? Ele fez a cirurgia bariátrica e depois de um tempo ele não volta. Desaparece porque o cirurgião às vezes não tem uma equipe multidisciplinar. Que a partir do momento que você consegue explicar para o paciente que a obesidade é uma doença e que ela tem que ser tratada clinicamente, pré e pós cirurgia, eu falo, o cirurgião não é Deus. Eu falo, não me enxergue com chapéu pontudo e capa, porque eu não vou resolver todos os seus problemas. Eu vou ajudar a você a perder peso. A cirurgia funciona muito bem, obrigado. A gente tem N trabalhos que mostram isso, mas se tratando de doença crônica e progressiva, eu tenho que cuidar ela a vida toda. Então o paciente tem que passar com a equipe multidisciplinar. Graças a Deus eu faço parte de um centro grande aqui em São Paulo, onde a gente dispõe de uma equipe multidisciplinar. Então eu tenho endócrino, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, eu tenho cardiologista. Então os pacientes ali, eles ficam mais tempo. Então são pacientes que têm uma melhor resposta. Porque se em algum momento eu vejo que o paciente está tendo uma recidiva da obesidade ou recidiva de alguma doença associada, eu consigo tratar, eu consigo intervir. Fala, hoje o cirurgião pode sim usar medicação associada. Tá? Eu falo, na cirurgia plástica é interessante porque vai aumentar a demanda de cirurgia. Porque a obesidade cresce no país. Hoje, se você for em estatística no Brasil, 30% da população brasileira tem obesidade, 60% com sobrepeso. Então, esses pacientes vão ser submetidos à cirurgia. Ainda mais agora que conseguiu liberação da cirurgia plástica pós-bariátrica, porque, veja, a cirurgia plástica pós-bariátrica, ela faz parte do tratamento da obesidade, porque as sobras de pele são inerentes ao tratamento da obesidade, seja clínico ou cirúrgico. Então, os pacientes vão chegar no cirurgião plástico e tem que ir mesmo, porque faz parte do tratamento, faz parte da autoestima, faz parte da saúde, porque o excesso de pele pode aumenta a umidade, aumenta a proliferação de fungo. Então, tem que tirar o excesso de pele mesmo. E você falou aí da recidiva da obesidade, porque a gente pega muito no consultório o paciente que realizou um bypass há 7 anos e naquela época ele teve uma perda aí de, vamos, 40 quilos, mas agora ele teve um ganho de 25, de 30 quilos, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Fala um pouquinho sobre essa recidiva. Então, assim, a recidiva acontece, né? Por quê? Eu sempre vou enfocar. A doença é crônica e progressiva, ela é incurável.
Então, doenças incuráveis, elas podem recidivar. Por isso que o tratamento tem que ser a vida toda. Então, eu falo assim, estatisticamente, o bypass tem em torno de 10% de recidiva. Mas por que acontece recidiva nesses pacientes? Aqueles pacientes que não tomam vitamina, não fazem atividade física, não se alimentam, não fazem a reeducação alimentar. E eles retornam os velhos hábitos, porque são pacientes que não seguiram um acompanhamento direitinho. Porque se ele segue com a nutricionista, com a endócrina, a gente bate na tecla, ó, tem que ter alimentação direito. Você tem a doença. Todo paciente que passa comigo, eu explico que ele tem a doença e a doença se mantém. E que se ele não tratar, ele vai ter recidiva. Aí fala, vai reoperar o bypass? Não, não vai reoperar. Porque não vai resolver. Tem muito aquela fala que fala, você realizou a cirurgia bariátrica, mas a cabeça permanece a mesma antes de realizar a cirurgia A plástica, a cabeça é a cirurgia mesma. bariátrica. A cabeça é a mesma, mas você tem a doença. O paciente que tem obesidade, ele nunca pode esquecer que ele tem a doença. Por mais que ele realizou cirurgia bariátrica, emagreceu seus 35, 40% do peso total, fez uma cirurgia plástica, tá bonitão, tá legal, tá fazendo academia, ele não pode esquecer isso. Porque se ele voltar com os velhos hábitos, ele vai ter recidivar. Mesma coisa com o paciente que faz abdominoplastia. Se ele ganhar peso, ele vai perder a cirurgia. Sim. Eu falo assim, toda cirurgia, todo procedimento médico, o paciente tem que cuidar. Porque se ele não cuidar, ele vai perder. É Entendeu? uma coisa que nós passamos por isso na cirurgia plástica Sim. e eu sempre falo que a cirurgia plástica não dura para sempre, Não. né? Se você realiza uma cirurgia plástica, você tem que a gente faz a mudança ali no corpo, na autoestima, mas você tem que continuar essa mudança mental, física e é muito parecido, né, A gente com o envelhece também. paciente bariátrico e infelizmente a gente envelhece e não estamos inerentes a Ah, isso, infelizmente. e falando de recidiva, eu falei do bypass. O sleeve, quase 50% tem recidiva. Nossa, é alto, né? Uhum. Por isso que eu falo que os trabalhos científicos hoje falam muito mais a favor do bypass. Já tem mais de 30 anos de trabalho mostrando o benefício da cirurgia. Lógico, o sleeve tem o seu momento certo de ser feito? Tem. Eu não vou simplesmente pegar essa técnica e jogar fora. Eu falo, mas tem o momento certo, tem o paciente ideal para fazer essa técnica. É que virou um pouco de modinha, assim, do sleeve, por parecer, Mais o fácil. pós-operatório é mais leve, né? Mais fácil. É porque a diferença entre sleeve e bypass é que o bypass você tem que recortar o estômago e fazer um desvio intestinal. Então você tem duas anastomoses. A anastomose é a emenda. Sim. Então, tem gente que não tem habilidade para fazer e acha difícil fazer. E o sleeve é só sair grampeando o estômago loucamente, que é um entendimento errado. Porque a partir do momento que você grampear esse estômago, se você grampear um pouco torto, esse paciente vai ter um refluxo violento. Então eu falo assim, às vezes o sleeve é mais difícil do que um bypass. E o sleeve complica mais. E em relação ao pós-operatório? Pós-operatório do sleeve é mais chato. Por quê? Imagine que eu só vou mexendo na câmara gástrica, só no estômago. Eu vou fazer um tubo. Eu vou manter o piloro. O piloro é a parte final do estômago. O piloro é um músculo, é uma válvula que sobe mediante reação hormonal. Então, se eu fiz um tubo, eu estou criando um tubo de alta pressão. Então, o paciente tem mais dificuldade de tomar líquido no pós-operatório do sleeve. Do bypass, como eu cortei o estômago, deixei ele pequenininho e fiz uma emenda com o intestino e essa emenda não tem válvula, então o líquido desce, enche o estomaguinho e esvazia. É mais fácil de tomar. Engraçado, né? A gente vê muito falar aí que, Se eu vende vou muito errado. realizar o. É o que você falou, se vende uma ideia e aí a pessoa não sabe o conceito. E é bem importante esses esclarecimentos, porque Não, hoje em dia a gente vê tudo, né, na internet. O paciente digita lá no Google e aí aparecem informações e já procura vocês já com a informação, ó, doutor, eu quero o sleeve, né? uhum. Tem muito isso também, né? Tem, mas eu falo, no meu consultório não é o McDonald's que você pede pelo número, né? Eu falo, aqui a gente vai proporcionar para o paciente o que é melhor. Chega o paciente, eu quero colocar balão gástrico, eu quero fazer o sleeve. Eu falo, peraí, vamos ver seu MC, vamos ver suas doenças associadas. O que vai te trazer maior benefício? Porque o paciente não tem obrigação nenhuma de saber qual a melhor técnica. Quem tem que saber sou eu. Eu que Sim. estudei, eu que fui atrás, eu que li os artigos científicos, participei de congresso, palestra, estudo e tudo mais. Então você tem um entendimento. O que você tem que fazer é chegar o paciente explicar. Sua doença é isso, assim, assim, assado, e você precisa de tal técnica. Por quê? Essa técnica vai te favorecer aqui, aqui, aqui. É, aproveitando que Não. você falou do balão gástrico aí,
Hoje a gente ainda vê falar do balão gástrico, né? Mas eu sei que é uma terapia difícil, até porque eu já tive amigas que passaram por isso e não conseguiram. Fala um pouquinho, assim, ainda se realiza? Mudou alguma coisa ou não? Você quer me colocar em polêmica, né? Claro. Não, assim, o balão existe ainda. Tem até um balão mais moderno que foi lançado recentemente, que é o balão deglutível, onde não precisa realizar uma endoscopia para colocar o balão. Só que, quando você vai de novo na literatura, o balão perde disparado para as medicações. As medicações mais modernas hoje, o Ozempic, agora vai sair a Tirzepatida, que é o Mounjaro, batem o balão assim, ó, muito fácil. É assim, um custo menor, um resultado melhor, você falou, para que balão? E um desconforto menor, né? O desconforto tem efeito colateral. A medicação, assim, entenda, toda e qualquer medicação que a gente use vai ter algum grau de efeito colateral. Lógico, o tratamento da obesidade, as medicações, às vezes uma dosagem um pouco maior tem mais efeito. Né? Lógico, tem pacientes que se dá muito bem com o balão? Tem, eu conheço pacientes que usaram o balão e se deram muito bem. Mas para quem que o balão é? É para o paciente que tem obesidade? Não, sobrepeso. O paciente tem 27, 28 de MC, até 30, 32 no máximo. Passou disso, o balão não vai funcionar. Porque a doença, a obesidade já se instalou. O balão ele tem zero mecanismo hormonal que vai tratar a obesidade. Agora, com medicação, não. Os mais modernos são os análogos de LP1. Ou seja, vai dar saciedade, vai diminuir o esvaziamento gástrico, vai melhorar o pâncreas. Então, essas medicações têm uma função bacana. Aproveitando uma coisa que você falou sobrepeso ainda não é obesidade. Então, quem tem o sobrepeso ainda, né, ele pode clínico. evitar a ter obesidade. Sim, se o paciente está abaixo do 30 de MC, ele está lá de 25 até 30, ele está no sobrepeso. Então, esse paciente ele é um paciente que tem que fazer tratamento clínico. Né? Que aí ele evita chegar no Reeducação mais alimentar, grave. atividade física, às vezes medicação, às vezes balão. Aí eu concordo. Mas obesidade, balão não. Muito legal. Fernando, queria te agradecer por Imagina. estar aqui com a gente. Eu acho que você esclareceu a dúvida de muita paciente aí. Foi bem importante aí os seus esclarecimentos. Te agradecer pela participação. Te convidar para voltar aqui também. Eu quero que você deixe aí o seu contato, o seu Instagram, porque eu tenho certeza aí que muita gente vai te procurar para tratar essa doença aí tão temida. Muito obrigado pela oportunidade e é sempre importante a gente esclarecer o que é obesidade, os tratamentos, até na associação com a cirurgia plástica, que é de suma importância. Hoje a obesidade cresce, então o número de cirurgias vão aumentar, né? E o número de cirurgia plástica vai aumentar. Então, quanto maior a quantidade de informação séria a gente consegue divulgar, melhor para os pacientes. Eu falo sério porque hoje em dia tem como você falou, o paciente vai lá no Google e digita, tem um boom de informação e às vezes informações totalmente desconexas ou então que não são verdadeiras, só para angariar a paciente. Eu falo, não, a gente tem que trabalhar com o que é sério. Tá? Eu falo, então, se alguém quiser me seguir lá, vai no Dr. Fernando Peck 1, que é o meu Instagram. Tá? Beleza. Aí, Fernando, obrigada. Imagina, eu que e até um agradeço. próximo encontro. Se Deus quiser. Pessoal, a gente encerra aqui mais um episódio do Plástica Sem Medo. Continue nos acompanhando.